Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na tela da Band. A Agroband de hoje já está no ar, seu programa do agronegócio. A partir de agora você confere alguns dos destaques da edição de hoje. Durante a quaresma, a carne vermelha sai do prato de muitos brasileiros e o peixe ganha espaço. O consumo de pescado cresce 35% nessa época. Segurança jurídica foi um dos temas debatidos no Congresso Brasileiro do Direito do Agronegócio. O evento aconteceu em São Paulo. Mercadão de São Paulo registra um movimento maior por causa da Páscoa. Os consumidores foram atrás dos peixes e do famoso bacalhau. E por falar em bacalhau, prepare o bolso, assim como outros itens que os brasileiros consomem na Páscoa, incluindo o ovo de chocolate. Eles estão mais caros que no ano passado. A gente começa a edição de hoje falando que, principalmente nessa semana, o consumo de carne vermelha sai do prato do brasileiro. E aí aumenta o consumo de pescados. A estimativa é que, durante a quaresma, o crescimento seja de 35% no consumo de peixes. Receita é o que não falta. Grelhado na chapa. E depois eu ponho alcaparra com azeite. E o peixeiro gosta como? Peixe sopado ou frito, né? Uma sardinhazinha frita com cervejinha bem gelada, olha, maravilha. A extensão da costa brasileira favorece o consumo de peixes nacionais. Tem pescada branca, badejo, anchova e corvina do sul do país. Do Nordeste vem muitos, entre eles o vermelho. Do Rio de Janeiro, carapau. E a tainha, do litoral de São Paulo. E de Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, vem pintado, pacu, tambaqui e traíra. Sem contar na produção de peixes de água doce e cativeiro. A tilápia é a campeã de vendas. Essa vem de Ilha Solteira, interior paulista. O consumo de peixe no Brasil aumenta nessa época por causa da quaresma, um período de 40 dias que antecede a Páscoa dos cristãos. Principalmente os católicos fazem jejum nessa época e uma das penitências espirituais é deixar de comer carne vermelha. Por questões religiosas ou tradição popular, essa cultura faz aumentar em 35% a procura por pescados nessa época no varejo. Nas vésperas da Semana Santa, pode triplicar. Nessa Páscoa, os atacadistas da CEAGESP esperam superar as mais de 5 mil toneladas de pescado vendidas no ano passado. Um faturamento de 71 milhões de reais. Aumento de 50% em relação a 2024. É a maior venda de pescado do ano, um movimento econômico muito maior e faz com que, de alguma maneira, nós tenhamos um desenvolvimento econômico para as pessoas que se envolvem tanto no comércio quanto na produção da atividade. Há mais de 15 anos no mercado, o dono desta peixaria aguarda com expectativa a quaresma. Geralmente a gente começa a trabalhar com um mês antes, fazer o estoque, né? E aumenta 30% a 40% as vendas nesse período, né? E segurança jurídica foi um dos temas debatidos no Congresso Brasileiro do Direito do Agronegócio, evento que foi realizado em São Paulo. O campo tem cobrado segurança jurídica imprescindível para novos investimentos e crescimento da produção. E quando a gente fala de segurança jurídica, estou falando de tudo, desde a segurança básica, que é o direito de propriedade, o reconhecimento desse direito, até a segurança de contrato, a segurança de regras, a segurança de que a forma como você faz um contrato será respeitado até o final. O investidor do agro, ele não tem medo do risco, ele tem medo da insegurança, da incerteza. Então, é a segurança jurídica que é? Não é ausência de risco, é justamente o que? Previsão de que vai acontecer de acordo com as regras vigentes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse durante palestra que sem propriedade livre não há agronegócio. É que hoje tudo se leva para o Supremo. Todo mundo tem expectativa. Quando é que a minha causa vai para o Supremo? Aí, mas não sabe quando que volta, porque são 11 ministros, 18 mil juízes. Então, hoje, os precedentes são instrumentos muito valiosos
de garantia da segurança jurídica. Que a partir do momento que a Constituição Federal, assim como ela faz com o direito tributário, o detalhe do Código Tributário está lá dentro. Se ela se preocupar com essa feliz ideia de minudanciar um pouco mais as questões de rendimento, essas questões serão bem decididas numa análise de uma corte maior e obriga a que todos os tribunais independentes possam acompanhar. E isso é segurança jurídica. Segurança econômica, segurança legal, segurança jurisprudencial, segurança constitucional. E terminaria dizendo algo que parece um órgão sem propriedade livre no agronegócio. Mas a gente está meio que passando, na minha visão, por uma reinterpretação da Constituição. Constituição de 88. Né? Muitos ministros, a composição do Supremo mudou. E aquilo que é constitucional cabe ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa reanálise ou releitura de posições antigas do próprio Supremo tem trazido bastante insegurança jurídica. Um exemplo claro, por exemplo, é o marco temporal. Imaginem que a identidade do produtor está ligada ao seu estabelecimento, à sua propriedade, e hoje ela pode ter aquilo relativizado. Além da segurança jurídica, o campo está preocupado com os fertilizantes, preço e o receio da falta de produtos. A Frente Parlamentar da Agropecuária pretende tomar algumas medidas para diminuir a importação desses insumos. Primeiro, é estratégico, é o nosso calcanhar de Aquiles hoje, não temos o fornecimento seguro e estável de fertilizantes. Segunda questão, dinamizar o CONFERT, que é o Conselho de Fertilizantes, retomar a aprovação do projeto Profert, incluir os fertilizantes como minerais críticos estratégicos, são passos para que a questão de fertilizante possa ser tratada com outra ênfase. Isso mostra claramente que quando nós optamos por não produzir petróleo, quando nós quebramos as refinarias que foram roubadas, ou quando optamos por não extrair o nosso próprio fertilizante, porque ele estava na profundidade em terra indígena, erramos. A luta de uma nação é buscar o máximo de dependência possível, porque essa relação de dependência ele torna vulnerável. Numa situação como esta, está faltando potássio que nós não quisemos extrair. O presidente da Sociedade Rural Brasileira disse que os produtores estão preocupados com os possíveis impactos na safra. Quem colher bem ainda vai se sustentar. Agora, quem colher mal vai ter uma dificuldade muito grande esse ano. Primeiro, que o endividamento do setor é muito grande e, principalmente, a viabilidade da produção hoje está comprometida. E a produção de leite no Brasil emite menos gases efeito estufa do que a média mundial. É o que aponta um estudo. Veja só. Este lote de vacas é a menina dos olhos do João. São vacas doadoras de embriões, a base da produção de leite que ele tem na propriedade em Goiás. São 30 animais da raça Gir Leiteiro, parte importante do investimento em genética que ele faz no rebanho. Então, se eu consigo ter um animal geneticamente superior, a tendência é que se eu ofertar a condição para ela expressar essa genética, ela vai me entregar um resultado melhor. O rebanho da propriedade passa de 400 animais. Em lactação, são 80 vacas. Elas chegam a produzir, em média, 33 litros de leite por dia. A produtividade é o grande destaque na produção de leite nessa propriedade aqui. Muito, é claro, por conta do trabalho em genética, muito pelo manejo também. Olha como esse gado é mansinho, ó. E muito ainda por conta da nutrição. Olha só, nessa ração aqui tem pelo menos 4 ingredientes bem balanceados. E aí tudo isso junto é que garante a eficiência na produção. Mas não é uma eficiência só financeira, só para o bolso não. É uma eficiência que a gente pode chamar de ambiental. Isso quer dizer que o gado bem saudável, bem tratado, produz mais e emite menos gases poluentes. A prova é o estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo, em parceria com a Embrapa Gado de Leite. O trabalho mostra que a pegada de carbono, ou seja, o indicador que mede o total de gases de efeito estufa emitidos, é menor nas fazendas brasileiras em comparação com a média mundial. A pesquisa analisou 28 fazendas em 7 estados brasileiros. Considero tudo que entra dentro do cálculo de produção do leite, então desde os insumos e desde as saídas, né, seja o descarte de um animal,
Então, todas essas informações entram dentro do cálculo. Nós consideramos basicamente 70% de todo o insumo que é destinado à produção de leite. A emissão de carbono produzido em 1 litro de leite no Brasil é de 1,19 quilos de CO2 equivalente. É menos da metade da média global, que chega a 2,5 kg. Ao utilizar algumas ferramentas, algumas tecnologias, a gente consegue ter esses ganhos adicionais, tanto na produção como em outros indicadores. Então, ao melhorar a reprodução e o melhoramento genético, ao melhorar a nutrição desses animais e o manejo de dejetos dentro das propriedades, a gente consegue ter esse resultado, né, de que seria uma pegada de carbono, um resultado ambiental mais baixo quando comparado com outros países. O segredo está na eficiência das fazendas. Da geração atenta à sustentabilidade, o João, o jovem pecuarista e agrônomo, tem tudo isso como princípio, como base dos negócios, hoje e no futuro. Por que não sonhar que essa propriedade continue para os meus filhos e por outras gerações, mostrando que o agro ele é sustentável e eterno. Hora de conferir como vai ficar o tempo e a temperatura. Veja só na nossa previsão do tempo. Áreas de instabilidade vão predominar no interior paulista e há possibilidade de chuva durante a semana. Em Araçatuba, mínima de 20, com máxima chegando aos 31 graus. Bauru pode marcar 32 de máxima, com mínima de 18. Marília, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Presidente Prudente, há possibilidade de chuva pela semana, com mínima de 20 e máxima de 32 graus. E em Rio Preto, as temperaturas podem bater os 31 de máxima, com mínima de 19. O Agroband faz aqui a sua primeira pausa, o intervalo é bem rapidinho. É o tempo de ir lá pegar aquele cafezinho, a gente já volta. Antes, você confere as cotações agropecuárias. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina e Bauru a R$ 355. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 124,50. O quilo do frango vivo fechou no atacado a R$ 7,29 e na granja a R$ 6,87. O litro do leite foi negociado em Avaré a R$ 2,79 e em Campinas a R$ 2,30. A saca do café beneficiado tipo duro foi negociada em Franca a R$ 1.888 e em Marília R$ 2.050. Já estamos de volta e voltamos a falar sobre o consumo nessa Páscoa. Isso porque o Mercadão de São Paulo registrou essa semana uma movimentação intensa. Eram as pessoas que estavam atrás de peixes e também bacalhau para o almoço especial de Páscoa. Esta peixaria no Mercadão de São Paulo reforçou o estoque. Muitas famílias têm tradição de consumir peixe na Semana Santa. Durante a semana mesmo eu como só peixe até a Páscoa. Eu sou baiana e nós temos esse costume de comer peixe toda sexta-feira santa. A senhora mantém a vida toda? A vida toda e passo para meus filhos e minha nora. Os preços são bem acessíveis, né? E tem bastante variedades. Os mais procurados por aqui são robalo, namorado, corvina, tilápia e sardinha. Esse ano a gente vai fazer uma promoção de 6 a 10% de desconto para quem levar o peixe inteiro. Então, é tudo para poder não ocasionar tantas filas. E tem ainda o bacalhau, o favorito de muita gente, principalmente das famílias portuguesas. E são vários cortes para caber no bolso de todo mundo. Nós temos o filé, nós temos o lombo, nós temos os desfiados, nós temos o bacalhau com espinha, que é um bacalhau bem baratinho para as classes menos favorecidas, tá? Então... Quantos vendem? Todos vendem de uma larga escala. Corto cebola, batatinha, tudo. Levo no forno com bastante azeite. Fica delicioso. Muito bom. Pimentão. Bom demais. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, produtos muito procurados na Páscoa tiveram leve alta de preços. A variação é típica da época. Sardinha, 5,85%. Cação, 11,16%. Merluza, 4,46%.
O bacalhau, que toma conta das bancas no Mercadão, 8,58%. O ano passado o preço aumentou um pouco, mas a gente negocia com o cliente, pode vir para cá que você não vai ficar sem bacalhau na Páscoa. E ainda falando de Páscoa, é bom preparar o bolso, viu? Porque o bacalhau e outros itens, além dos ovos de chocolate, estão mais caros do que no ano passado. Com o mercado de trabalho aquecido e o consequente aumento da renda média da população, o setor varejista calcula um crescimento de 10% nos gastos das famílias durante a Páscoa de 2026. E basta uma ida ao supermercado para perceber que os consumidores já estão planejando o cardápio para a data. Peixe. Que tipo de peixe você gosta de comer? Geralmente pescada amarela. Gosto de bacalhau. Bacalhau? É. E você já deu uma olhada aqui nos preços, de repente? O que você está achando dos preços dos alimentos nesses últimos dias? Estou achando um pouco altos. Mas olha, é bom preparar o bolso, viu? Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Supermercados revela que nos alimentos típicos do almoço de Páscoa, os preços apresentaram uma inflação média em relação ao ano passado de 3,8% em itens como ovos de galinha, batata, azeite, azeitonas, peixes e frutos do mar. O bacalhau se destacou com variação mais expressiva no custo, com média estimada em 7,6%. Apesar do preço do cacau estar em queda livre para o produtor rural desde o ano passado, o consumidor vai encontrar nos supermercados chocolates com preços nada doces. A pesquisa da Abras revela que o preço do chocolate acumula alta de 26% em 12 meses até fevereiro de 2026, um desempenho muito acima do registrado pela inflação, que acumulou 3,81% no mesmo período. Esse movimento é apontado por mais da metade dos supermercadistas ouvidos na pesquisa da Abras, com um dos principais fatores que limitam a expansão do consumo no período ainda maior. Anteriormente a gente comprava assim muito ovo de Páscoa para toda a família. De certa época para cá, de uns 3 anos e meio para cá, a gente não compra mais. O ovo de Páscoa é um preço da calça jeans que eu compro. A gente vai fazer a segunda pausa aqui do Agroband, o intervalo é bem rapidinho. Na volta tem mais informação, é num instante só. A saca 60 quilos da soja foi cotada em Andradina e Araçatuba a R$ 112,00. A saca 60 quilos do milho seco foi cotada em Altinópolis a R$ 59,93 e em Andradina R$ 59,00. A saca do feijão carioca foi negociada em Avaré a R$ 350,00 e em Barretos R$ 360,00. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 125,87 e na esteira a R$ 140,59. De volta para falar da plantação de abóboras gigantes. O alimento é produzido para um festival. Veja só. Elas chamam a atenção e encantam pela cor vibrante e pelo tamanho impressionante. Mas para chegar nesse patamar, tudo começa no campo, na fazenda do produtor rural Silvano Roger. A gente abraçou isso como algo muito especial e isso continua cada vez mais especial ainda para a gente aqui. Desde o planejamento, né, ao plantio, junto com as equipes, né, aqui da prefeitura, né, que nos auxilia aqui na produção. E para nós é um grande prazer ver o plantio, depois o crescimento e às vezes as mudanças de manejo até o final na colheita, quando tem um resultado final de todo o esforço, né, para produzir as abóboras gigantes. Todo o processo é feito para que o solo fique bem adubado e preparado para receber o cultivo das abóboras gigantes. Elas são os itens fundamentais que fazem parte da decoração do aniversário da cidade, que é comemorado no dia 5 de agosto.
Rio Verde, no sudoeste de Goiás, é conhecida como a capital das abóboras. Por isso, no mês de agosto, quando a cidade comemora o aniversário, diversas ornamentações são feitas e espalhadas pelas ruas. Para impressionar ainda mais a população, neste ano o plantio será realizado em uma área bem maior. O ano passado nós plantamos em 4 hectares, esse ano nós vamos para 5 hectares, porque nós temos uma variedade a mais esse ano. Então os rioverdenses e turistas, vão ver nas ruas mais uma variedade. Como é um ano de Copa, nós vamos ter uma variedade bem remetente a isso aí. O cultivo leva cerca de 6 meses e envolve o trabalho de mais de 25 pessoas. Os cuidados começam antes do plantio, com a dessecação da área, para eliminar plantas daninhas e a tiguera de soja, evitando a competição por água e nutrientes. A adubação também é especial, já que o fruto precisa estar bem nutrido para crescer saudável e atingir todo o seu potencial. Nossa cultura principal é a abóbora. E depois nós entramos com a adubação, com o plantio da semente, e aí depois a gente faz todo o manejo de praga, de doença, de adubação, hormonal, para a gente ter as belas abóboras aí prontas no final de julho, começo de agosto. A ideia é cultivar diferentes variedades de abóboras para enriquecer ainda mais a decoração. O plantio deve acontecer de forma alternada, para que todas atinjam o ponto de maturação ao mesmo tempo, permitindo que a colheita também seja realizada no mesmo período. Nós vamos ter a Atlântica gigante, que é aquela alaranjada que ela tem gomos, A mais lisa, alaranjada, a mamute. Aí nós vamos ter aquela grandona, a landa, que é a de pescoço. E a muranga, que é a laranjadinha, e a surpresa, que vai ser a brasileirinha, que ela é metade verde, metade amarela, remetente à copa. O produtor acompanha todas as etapas de desenvolvimento no campo junto com a agrônoma. Para Silvano, a cada ano o cultivo das abóboras gigantes traz uma nova surpresa. Inclusive, esse ano queremos fazer abóboras de mais de 200 quilos. Num projeto separado, mas a gente vai estar aí mirando aí abóboras de um tamanho que nunca os rioverdenses viram antes. O AgroBand de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Um ótimo dia, uma boa produção e uma feliz Páscoa. Tchau!